Bom dia, pessoal. Hoje, para a gente, marcar aí o Dia Mundial da Saúde. Então, é um dia muito importante, dia 7 de abril, e a gente, nesse sentido, organizamos aqui esse painel para falar da saúde ocupacional. Eu vou fazer uma breve introdução aqui no tema e depois vou apresentar os nossos painelistas brevemente, e depois vamos dar início aos trabalhos. Os painelistas também vão fazer uma breve autoapresentação, um pouco mais detalhada do que eu vou fazer, e o nosso objetivo hoje aqui é conversar, dialogar, né? Então, não é uma palestra, não é uma aula, é uma reflexão, é um diálogo. Trouxemos especialistas que conhecem o tema com bastante profundidade, justamente com visões diferentes, então, de pessoas de diferentes áreas, né? Para justamente ter uma múltipla visão de uma situação que envolve não só o Brasil, né, mas aqui, no nosso caso, a sociedade brasileira como um todo vem passando nos últimos anos e com a pandemia isso afetou bastante, né? Então, o nosso tema hoje aqui é conversar um pouco sobre a saúde ocupacional, né? Então, qual que é a ideia? O isolamento social, a instabilidade emocional. Nós já tínhamos, né, há alguns anos, essa questão de que a depressão vinha aumentando muito, né, nas empresas como um todo, na sociedade como um todo. Tivemos o incidente da pandemia, que ainda estamos, né, não, infelizmente ainda não resolveu completamente, mas já um pouco melhor a situação que vivemos hoje. Tudo isso, né, com múltiplos outros fatores, né, o custo que sempre vem crescendo, né, na gestão da saúde laboral, afeta as empresas, afeta os empregados, contrata plano de saúde pela empresa, contrata individual, né, como gerir isso, né, as pessoas que têm problemas crônicos, né, doenças crônicas, né, como lidar com isso. Tudo isso, né, com alguns incrementos, né, de tecnologia. Então, nós aqui no escritório vimos falando muito tempo sobre a transformação digital, que traz muitas oportunidades e nos empurra para algumas situações que às vezes já podíamos ter, né, mas que às vezes éramos resistentes, né? Então, o que mudou com a pandemia em relação a isso, né? E daí os desafios também, né, do ponto de vista trabalhista para as empresas, né? Porque muitas vezes, às vezes a empresa quer fazer uma coisa e tem algumas limitações, mas também do outro lado tem obrigações, e esse é todo um cenário dinâmico, né? Então, é esse que é o nosso objetivo hoje aqui, fazer esse apanhado geral, né? Num sistema de bastante interação e conversa aí com os nossos painelistas que eu já vou apresentar na sequência, tá? Agradeço todos que estão aí conosco, que se juntaram a nós, desejo um bom evento para todos, que seja muito produtivo. Ao final das falas que nós vamos ter entre os painelistas, né, nós vamos também permitir perguntas, interações. Claro que nós já estamos com o chat aberto, né? Então vocês já podem ir colocando questões também, que a gente já vai tentando identificar aqui nas questões, e aquelas que forem possíveis, nós já vamos aqui, eu já vou tentando introduzir aqui para os nossos painelistas os desafios aqui para a gente responder por isso, né? Então, feita essa introdução inicial, vou fazer uma breve apresentação dos nossos painelistas e depois vou abrir a palavra para eles fazerem as suas considerações iniciais sobre o evento e a expectativa do que possa ser a nossa discussão aqui hoje, né? Então, nós estamos aqui hoje, para quem não me conhece, eu fui entrando também, nem me apresentei, né? Eu sou Hélio Moraes, sou sócio aqui do PK Advogados, sou vice-presidente de Compliance e Boas Práticas no Hub RH+, sou professor de Direito 4.0 no IBMEC, advogado, engenheiro eletrônico, militando na área de Direito e Tecnologia há mais de 30 anos, né?
E hoje estou com esses convidados muito especiais aqui para conversar comigo. Estou com a Milva Pagano, que é advogada, executiva, já tem uma longa experiência em várias empresas, também já foi presidente do Hub RH+, que era a ABP RH, né? Hoje é a diretora executiva da Abramed, né? Uma executiva muito experiente, com muitos projetos inovadores, sensacionais, livros, iniciativas. Já tive com ela em muitas jornadas, um prazer enorme estar com ela aqui hoje. Já abro a palavra para você, Milva, para você se apresentar e contar um pouquinho da sua história e da expectativa aqui com o evento. Estamos aqui também com o Luiz Pilan, médico, diretor médico da Manstris, também uma carreira longa, também companheiro, né, no curso que organizamos lá, que a Milva organizou, com o Hospital Alemão, para fazer essa questão de gestão da saúde também. Um prazer enorme estar aqui com o Luiz Pilan também. Com minha sócia, Vanessa Zigiati, sócia do Trabalhista aqui do escritório, que também milita há muitos anos na área trabalhista, então vivencia essas questões do ponto de vista prático, ali nos desafios, as mudanças que vêm ocorrendo em todo esse cenário. E estou aqui também com o Diogo Marzocco, meu companheiro aqui de proteção de dados aqui no escritório, meu braço direito aqui na gestão dos projetos de proteção de dados. Prazer enorme estar com todos vocês aqui nesse painel. Para a gente dar início, então, e começar aí os trabalhos, vou pedir para a Milva iniciar, né, com uma breve apresentação dela, né, querendo dar algum detalhe a mais do que eu dei, e falando um pouco sobre a expectativa dessa nossa conversa hoje, dos desafios que ela vê para a gente falar aí sobre saúde ocupacional. Milva, por favor. Obrigada, Hélio. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigada pela oportunidade. Agradeço ao PK Advogados por essa oportunidade, na figura do Hélio. Agradeço a todos os colegas que estão aqui hoje junto, agradeço a quem está nos assistindo. É sempre muito bom falar sobre saúde, por cima com essas pessoas queridas que estão aqui compartilhando o tema comigo, pessoas com as quais eu já compartilhei preocupações, dores, alegrias na área de saúde, onde já desenvolvemos tantos projetos juntos, então é um prazer estar aqui. Como o Hélio colocou, eu sou advogada, eu entrei na área de saúde como advogada e acabei virando executiva nessa área, então eu virei a chave aí para a carreira executiva dentro da área de saúde, é uma área apaixonante, né? Eu entrei na área de saúde por operadora de plano de saúde, então eu acabei passando praticamente todos os elos da cadeia, né? Operadoras de plano de saúde, prestadores de saúde, consultorias, indústria farmacêutica, hospitais. E na área de saúde a gente tem empresas contratantes, na área de saúde a gente tem essa característica, dependendo do lugar onde você está na cadeia, é um universo completamente diferente, né? Esse é um grande desafio dentro do nosso setor. Fui presidente da ASAP, né, Aliança por Saúde Populacional, inclusive uma entidade criada, né, para trazer boas práticas de gestão de saúde populacional. Como o Hélio colocou, eu fui presidente da ABPRH, hoje Hub+, aí uma entidade na área de recursos humanos, onde eu iniciei nessa entidade levando o tema gestão de saúde corporativa, então iniciando esse tema dentro da entidade, depois acabei aí assumindo a presidência. E hoje estou como diretora executiva da Abramed, que é a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica. E trago para a Abramed muito esse olhar, não só dentro, né, da medicina diagnóstica, mas o olhar para a cadeia como um todo, um olhar para a gestão da saúde como um todo, e a importância, né, que eu sempre falo, a importância da medicina diagnóstica dentro dessa cadeia, porque não dá para você falar em gestão da saúde sem diagnóstico, não dá para você falar em promoção da saúde sem diagnóstico, em tratamento sem diagnóstico. Então, o diagnóstico acaba sendo
e eu não estou aqui defendendo o peixe, não, mas o diagnóstico acaba sendo o começo, meio e fim de tudo, porque ele te dá base aí, ele dá suporte para os médicos, inclusive, como conduzir, por onde conduzir, então realmente é muito importante, e daí a importância de todos os elos dessa cadeia do trabalho em conjunto. Então, mais uma vez, obrigada pela oportunidade, e estou aqui à disposição para iniciarmos o nosso bate-papo. Obrigado, Milvar. Vou passar a palavra para o Pilão, os convidados de fora da casa primeiro, né? Façam as honras. Pilão, por favor, se apresente aí, fale um pouquinho da sua expectativa aí, do nosso painel de hoje. Bom dia a todos e a todas. E primeiramente, como a Milva comentou, queria agradecer o convite, tá? É uma honra poder participar desse fórum, né? Acompanho bastante o trabalho de vocês, né? É muito especial aí o trabalho e a preocupação em relação à proteção de dados, né, da PK e o envolvimento com esses assuntos de saúde, né? Então, mais uma vez, é uma honra poder estar aqui com vocês e agradeço aí também a participação de todos os ouvintes e espero poder contribuir aí com algumas reflexões, né, e aprendizados que a gente tem aí no dia a dia, na prática, né? Hoje eu estou como diretor médico da Mantris, tá? Eu estou há 2 anos e meio aí nesse desafio aí. A Mantris é uma empresa de gestão de saúde populacional, né? Ela tem um DNA na saúde ocupacional, mas nos últimos anos ela, até mesmo por pressão do mercado e necessidade aí mesmo da área de saúde populacional, ela começou a abraçar a parte de saúde assistencial, né? Então, é por isso que antes como gestão de saúde ocupacional e agora gestão de saúde populacional, né? Eu também já tive passagens em hospitais, empresas, né? Já trabalhei dentro de empresa também, corretora, consultoria, né? E agora nesse desafio aí, nesse grande desafio da parte de gestão de saúde empresarial, né? Da ocupacional e assistencial. Hoje a Mantris, ela é uma empresa que foi adquirida pelo Grupo DASA, né? Tá no final aí dos trâmites burocráticos da conta da aquisição, né? E como a Milva comentou muito bem, né? E o mercado vê isso, da importância da parte diagnóstica, né? Para a gestão de saúde. E aí esse movimento que o DASA fez com a Mantris é o primeiro grande movimento trazendo a área ocupacional para o ecossistema de saúde, né? Para poder ter todas os players, né, envolvidos na gestão de saúde, desde laboratório, ambulatório, hospital, tecnologia, corretora, né? E isso a gente vê bastante lá fora. Agora aqui que começou a ter esse movimento aqui no Brasil, e esse foi o primeiro grande movimento trazendo uma empresa de saúde ocupacional para dentro desse ecossistema, né? Então isso eu acho que é bem promissor e só vem a agregar para o paciente, que eu acho que é o que a gente tem que pensar primeiro, né? Na linha de cuidado, e consequentemente também para os gestores de saúde das empresas, né? Eu acho que isso vai agregar bastante valor, não só na questão do DASA com Mantris, mas eu acho que movimentar o mercado e aquecer em cima desses movimentos que a gente está toda hora vendo, aquisições dentro da área de saúde por grandes players, né? Concentrações de mercado, né? Investidores, empresas financeiras mesmo dentro da área de saúde. Então, está um mercado bem aquecido, mas que a gente tem que tomar muito cuidado com a questão dos dados, a questão da qualidade do serviço, né? E não esquecer do paciente. Obrigado, Pilar. Acho que vai ter bastante coisa aí para a gente
né, dialogar desse movimento. Interessante você trazer esse cenário aí também, né, dessa integração com o DASA, uma novidade interessante aí para o nosso público aí que está nos acompanhando, e a gente vai poder até explorar um pouquinho essa questão aí, né, dentro do que está, né, possível de ser divulgado, né? Claro que eu sei que tem os trâmites aí de etapas, né? Mas conceitualmente aí sobre a importância desse movimento. Obrigado pela presença aí. Vanessa Zigiati, por favor, se apresente e conte um pouquinho aí, né, da sua expectativa para participar um pouco aqui com a gente, e dentre esse cenário aí que a Milva e o Pilan já abriram, como é que você, né, pode contribuir aí no nosso debate? Bom dia a todos, agradeço o convite por estar aqui hoje discutindo esse tema tão importante com vocês. Eu sou advogada na área trabalhista, né? Hoje sou sócia aqui do PK. Como o Hélio colocou, eu já milito na área trabalhista há 25 anos, então tenho muito contato tanto no contencioso como também no consultivo, e o tema saúde ocupacional é um tema do meu dia a dia. Então, eu acho que posso contribuir com todo mundo, explorando um pouco quais são as dúvidas principais que a gente tem, toda a transformação que a gente tem tido em relação a isso ao longo do tempo, né? Porque as relações de trabalho refletem relações sociais e elas vão se aperfeiçoando, e com isso a empresa vai adquirindo novos deveres, mas também novos poderes. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso e fico à disposição aí se alguém tiver alguma dúvida, enfim. Espero contribuir com todo mundo com a visão do dia a dia mesmo, sobre o olhar do advogado trabalhista nessa questão tão importante. Obrigado, Vanessa. E para quem está nos acompanhando aí, vamos provocar um pouco a Vanessa aí com a MP 1108, né, que é novidade aí do mercado, do home office, entender um pouquinho, né, o que ela pode trazer aí de diferente, né, para as empresas. Então, ainda é um pouco incerto, né? A medida provisória né, para quem não conhece, é uma lei provisória, né, como o nome diz, né, ela é emitida pelo Executivo, tem uma validade. A expectativa, obviamente, quando o governo propõe uma medida provisória, é que ela seja transformada em lei, mas pode não acontecer. Mas a gente vai analisar o cenário um pouco em cima do que está proposto aí na medida provisória. Vamos ter essa oportunidade de conversar sobre isso hoje também. E Diogo Marzocco, meu companheiro aqui de proteção de dados, coordenando vários projetos em hospitais, clínicas, não só na área de saúde, mas na área de saúde, né, com bastante especialização aqui, já com uma longa carreira nessa área, né, envolvendo dados na saúde, né, temos, né, tido trabalhos e defendendo aqui até uma posição, eu creio que até um pouco inovadora, né? Queria que você, né, se apresentasse aí e também colocasse um pouco a sua visão, né, do que a gente vai poder debater aqui hoje nesse painel. Obrigado, Hélio. Bom dia a todos. É um grande prazer compor a banca aqui de painelistas. Eu acho que é um tema urgente, né, considerando alguns números que a gente vê por aí em relação a custos, né, e até dificuldades operacionais que o gestor tem encontrado para conseguir conhecer um pouco mais os seus desafios em relação à saúde ocupacional, não é? Portanto, acho que o debate é muito importante que seja travado, né? E em várias vertentes, né? Além de estratégias operacionais, a questão dos desafios trabalhistas e, do meu ponto de vista, os desafios de proteção de dados pessoais também, né? Visto que a integração de informações tem sido uma das dificuldades mais prementes aí do gestor para conseguir operacionalizar essa estratégia em gestão de saúde, né? E agora com a Lei Geral de Proteção de Dados, mudando um pouco o paradigma regulatório e trazendo também uma nova faceta em relação a toda a regulação setorial da área da saúde também, a gente tem novos desafios, inclusive de entrosamento de normas, né? Então, acho que a intenção aqui hoje também não é trazer uma solução impactada, mas também trazer um pouco de luz para o debate
no que diz respeito à proteção de dados. E, como você bem colocou, a gente tem visto vários desafios no dia a dia, né? A gente trabalha bastante com empresas da saúde, e vê tanto as demandas do empregador quanto as demandas das próprias empresas de saúde que acabam, de alguma maneira, fornecendo informações que vão servir como insumo para essa estratégia de operacionalização aí da gestão de saúde ocupacional. E muitas vezes por um receio ou por uma interpretação um pouco tacanha até da Lei Geral de Proteção de Dados, acaba impedindo muitas vezes esse fluxo de informações, né? Então, a gente procura trazer esse debate para trazer um pouco mais de luz, um pouco mais de conforto e um pouco mais de segurança para que todo esse fluxo de informação seja feito de uma maneira responsável. Obviamente que a gente não traz nenhuma solução que não seja juridicamente viável, até porque no centro do cuidado a gente tem o próprio colaborador, né? Que ele é o nosso protagonista. Então, eu acho que essa é a expectativa, trazer alguns caminhos para a gente conseguir amadurecer um pouco mais esse tema, cuidar um pouco mais, de uma maneira mais eficiente, da saúde do colaborador e trazer um pouco mais de eficiência operacional, financeira, para o gestor das empresas. Perfeito. Obrigado, Diogo. Vamos, então, dando início, vamos começar aqui o nosso bate-papo. E, como eu falei, vou começar fazendo algumas provocações para alguns de vocês, mas, por favor, sintam-se à vontade também, na medida em que sentirem a oportunidade de, na fala de algum dos companheiros aqui de mesa, de fazer algum comentário, né, alguma observação, está aberto, né, para todos vocês, para fazerem as suas ponderações, para poder enriquecer aqui, né, o nosso conteúdo que a gente quer levar para o público aqui hoje, né? Vou começar com você, Milva. Então, minha companheira de muitas lives já também, né, de tantos eventos, né, queria que você situasse um pouco como você vê a problemática atual da saúde ocupacional, né? Que momento nós vivemos, né, aqui no Brasil em relação a isso, né? Nós conversamos um pouco, né, antes aí do painel e você me trouxe um pouco a sua preocupação na transformação, né, que vem ocorrendo, né? Então, queria que você pontuasse um pouco, né, qual que é a sua visão atual do cenário que a gente está vivendo em relação ao tema. Obrigada, Hélio. Bom, a transformação, ela não é só na saúde ocupacional, né? Impressionante, a saúde como um todo, o setor da saúde como um todo tem uma transformação muito intensa, né? O Pilan que colocou logo de início a aquisição da Amantes pela DASA. A DASA é uma associada à Abramed e a DASA é um exemplo de, assim como outros, né, do que está acontecendo nesse mercado das empresas se consolidando em ecossistemas, né, e colocando dentro do mesmo grupo aquilo que eu falei do início dos elos, né, da corrente da saúde, aí de cada player da saúde. Já ao longo de algum tempo, a gente percebe um movimento de concentração de todos esses elos dentro de um mesmo grupo, e formando um ecossistema da saúde. Então, o que antes era tudo muito separado, agora está se consolidando. Isso é uma tendência muito grande, né? As empresas vêm caminhando nesse sentido, vêm buscando por isso, para melhorar sua eficiência, para melhorar a atuação. A verticalização é um movimento que não tem retrocesso, digamos assim. Então, as empresas buscam cada vez muito mais por isso, mas a criação de ecossistemas vai além da verticalização, né? Ele traz para dentro de um mesmo grupo tudo que antes era separado. As linhas eram muito tênues, as fronteiras entre cada eixo, entre cada player da saúde, era muito bem definido. Hoje as linhas são muito tênues. Então, você vê como foi citado o exemplo do DASA, uma empresa de medicina diagnóstica que acaba de adquirir uma empresa de saúde ocupacional, né? Assim como adquiriu outras de outros setores da saúde. A saúde ocupacional, ela já vem, e aí o Pilan pode falar muito melhor sobre isso do que eu, por ser especialista e profundo conhecedor da área e atuar nessa área, enfim.
A saúde ocupacional ela já vem no processo de transformação ao longo de alguns anos. Então, o que antes era aquela atuação super burocrática, né, do médico do trabalho, enfermeiro do trabalho dentro das empresas, que acabava ali tendo um papel muito de cumprir a legislação, dos exames admissionais, os periódicos, demissionais, enfim, hoje vai muito além disso, né? Hoje, felizmente, você vê as empresas implantando programas, os programas mais bem-sucedidos de gestão da saúde dentro das empresas, tem a área de saúde ocupacional envolvida. Então, tem a área da saúde ou envolvida ou liderando, ou como um importante parceiro ali atuando. Então, assim, eu consigo até afirmar de uma maneira aí, muito a ver com o que eu observo, né? E é um forte indicador de sucesso nos programas de saúde, na gestão de saúde corporativa, é um forte indicador de sucesso a participação da saúde ocupacional. E a saúde ocupacional ela vai muito além do quadradinho ali, do escopo, né, da legislação, né, como a Vanessa vai poder falar muito sobre isso. Então, assim, o que antes era muito limitado, hoje vai muito além. E, obviamente, isso também transforma as relações, a atuação, né, traz novas fronteiras, né, para essa atuação. Então, eu vejo com muito bons olhos toda essa mudança. Eu vejo que isso traz o que foi falado no início, assim, de colaborador aí como centro do cuidado, assim como a gente fala o tempo inteiro na saúde, o paciente como centro, e eu já declaro aqui que eu detesto essa expressão paciente, o paciente sempre coloca a pessoa numa posição passiva, e hoje o paciente ele não é mais tão paciente assim, né? O paciente hoje ele é um ser empoderado, é um ser que vai buscar informação, é um ser que chega nas consultas já dialogando com o médico, ele já, antes de entrar numa consulta com o médico, ele já consultou o Dr. Google, e aí chega lá chega com uma série de informações verdadeiras ou falsas, mas ele já chega lá achando que já, inclusive, sabe o próprio diagnóstico. Então, é um outro olhar, né? Um outro viés, é uma outra postura, que traz o empoderamento, que traz, inclusive, a necessidade, a importância do autocuidado. E a gente acaba discutindo muito isso na saúde, né? Até com esse empoderamento desse paciente dentro do setor da saúde, se isso é uma ameaça, ou se isso é uma oportunidade, se isso é bom, se isso é ruim. Eu só vejo isso como oportunidade, como vantagem, como crescimento, como evolução. E esse paciente é a mesma pessoa que é o beneficiário do plano de saúde, que é o colaborador dentro da empresa, que somos nós aqui também, que muito embora sejamos executivos na área de saúde, também somos pacientes, somos beneficiários, somos colaboradores, então, assim, são apenas papéis diferentes. No frigir dos ovos, nós estamos falando sobre pessoas. E a pandemia trouxe isso muito à tona, né? Trouxe aí a importância da pessoa, a fragilidade, as forças e fraquezas. Então, essa transformação, né, pelo qual a saúde passa, né, a saúde, o setor da saúde passa, a saúde ocupacional também, ela foi muito intensificada, inclusive com a pandemia, né, que eu costumo me referir à pandemia como um túnel, né, que nós entramos numa ponta e saímos ou pretendemos sair, né, na outra ponta, que ainda não saímos, mas quando sairmos, quer dizer, nós já percebemos as transformações que aconteceram dentro desse túnel, né, dentro desse túnel chamado pandemia, as transformações de relações, as transformações de relações, que eu digo, relações pessoais, relações profissionais, relações empresariais, a constituição e a postura das empresas, até mesmo o home office, né, que agora é tema de uma medida provisória. Quando que nós imaginávamos que o home office seria objeto de medida provisória, objeto de legislação?
a resistência que quantas empresas tinham para colocar seus colaboradores em home office, inclusive diziam que não era o tipo de atividade que não podia ser realizada em home office, e foram obrigadas a colocar. Então, enfim, eu vejo essas transformações com bons olhos, porque a saúde ocupacional hoje ela tem uma atuação muito mais protagonista, né, do que antes, e uma importância, uma relevância expressiva dentro desse processo. Não dá para se falar em gestão de saúde corporativa sem você envolver saúde ocupacional, sem saúde ocupacional, sem envolver, não, sem saúde ocupacional estar dentro desse processo e liderando ou co-liderando esse processo. Pilar, a Milva deixou vários pontos aqui, né, interessantes para a gente comentar e abordar aí na sua experiência, né, principalmente sobre essa questão, né, da evolução do modelo de saúde ocupacional, né? Eu vejo assim, né? Não sei se você concorda aí comigo, mas queria justamente ouvir sobre isso, mas que talvez a gente esteja saindo daquela era apenas do compliance da saúde ocupacional, né? Então, eu tenho que seguir aqui esse script que está na legislação, né? E esse movimento de transformação das empresas, né? Depois eu vou chamar um pouco a Vanessa para falar sobre isso também, né? Mas hoje se fala muito sobre o ESG, né? Então, esse é uma pauta global, né? Que envolve, né? ESG, muita gente associa só com a questão climática, né? Mas é muito mais amplo que isso, e tem o pilar S, que é o pilar social, né? Então, obviamente que se a gente olha 100 anos para trás, né, o trabalho vem evoluindo, mas a gente espera que cada vez mais evolua, né? Que a riqueza que está se gerando na sociedade seja transformada de uma maneira mais equilibrada, né? E essa questão da saúde ocupacional toca um pouco nisso, né? Então, essa questão de que a saúde ocupacional era, digamos assim, a impressão que eu tenho, e se você me corrija, era quase que um patinho feio, às vezes, ali dentro da empresa, né? Como uma coisa meio bate-cartão, vai lá no médico, né? E o que a Milva está provocando aqui, colocando um pouco, é que ela tem sentido, né? E não sei como você vê esse movimento de mercado, que muitas empresas já abraçaram isso de uma maneira diferente e estão, digamos, ampliando um pouco esse conceito, trazendo uma transformação um pouco mais ampla para cumprir essa função social da empresa, né? Como é que você vê isso? Você sente esse movimento, né? Quais são as estratégias e os planos que você tem visto aí nas empresas nesse sentido? Se você concorda comigo, se não, como é que você vê? Você acha que está lento, né? Qual que é a sua visão um pouco aí sobre isso? Não, concordo plenamente e eu falo, eu tenho aí um pensamento, algumas pessoas não concordam comigo, mas eu falo, se tem algum lado positivo dessa pandemia, foi de ter tirado a saúde ocupacional da zona de conforto. Tá? Foi realmente uma transformação na saúde, de uma maneira muito acelerada, obrigou realmente os ambulatórios das empresas, os médicos do trabalho, a tirar o chapéu só da parte cartorial e realizar os exames ocupacionais. Para quê? Para ligar para o funcionário em casa, para saber como que ele estava, porque todo mundo saiu correndo do escritório e foi para casa, né? Então era para monitorar grupo de risco, para conversar com a esposa, porque o funcionário estava internado na UTI, ela não tinha informação nenhuma, todo mundo desesperado porque teve contato com alguém. Então, a medicina do trabalho, né, para quem soube aproveitar essa oportunidade, né, de mostrar a importância e se destacar, né, realmente teve na pandemia uma oportunidade muito grande de mostrar o seu valor, né, e de mostrar que ela não deve ficar apenas
nos exames ocupacionais, né? E o que trouxe de aprendizado e novas atividades, né, eu acho que a gente está vivenciando, acho que o ano de 2021 e 2022, eles vão ser inesquecíveis nessa transformação da saúde ocupacional, tá? Por quê? 2021, além de toda a questão da pandemia, né, que a gente vivenciou, que começou em 2020, é social, que as empresas começaram a ser obrigadas a informar os eventos de saúde para o governo, né? No meio de toda uma pandemia aí, as empresas precisaram realmente se adequar para esse envio, né? Que todo mundo achava que não ia acontecer, né? Então tem questão da LGPD, mas ao mesmo tempo você tem as informações de saúde indo para o governo, né? Os eventos de saúde, a obrigatoriedade de passar a questão dos atestados, de informar os afastados, né? Você tem as mudanças das normas regulamentadoras que entraram em vigência em 1º de janeiro de 2022, né? Principalmente na questão da NR1, que você obriga, né, as empresas a trazerem muito mais informações na gestão dos crônicos, de acompanhar se esse crônico ele está piorando o estado de saúde, que pode ser interferido pelo risco ocupacional que ele tem, né, de mostrar não só a questão se ele está exposto a algum risco físico, químico, biológico, mas também se ele está exposto a um risco de acidente e a um risco ergonômico, né? E a ergonomia não é só mobiliário, a ergonomia tem a questão do processo de trabalho, da questão de saúde mental, né? Luminosidade, tem outros assuntos que antes a empresa não precisava ter essa documentação e agora ela precisa fazer essa inspeção e ter essa documentação, né? E, ao mesmo tempo, as empresas que tinham todo o processo nas mãos, quando você falava que as pessoas estavam no escritório, os funcionários não estão mais no escritório, né? Muitas empresas ainda estão com o mínimo contingente no escritório, o restante está em casa. E como que você tem esse controle do teu funcionário dentro de casa no aspecto de saúde ocupacional, né? Se ele tem um acidente de trabalho se ele sofre um acidente na escada de casa, né? Se ele tem um problema ortopédico por causa de uma postura que ele está lá dentro de casa, qual que é a responsabilidade da empresa dentro da casa do indivíduo, né? E como que ela vai fazer uma inspeção? Se você pensar numa empresa de 20 mil funcionários e 10 mil funcionários espalhados pelo Brasil, né? Qual que é esta responsabilidade desses documentos dentro da casa do indivíduo, né? Isso ainda, por mais que a lei mudou, ainda tem muita brecha e muitas dúvidas de como que a empresa tem que lidar com o aspecto de saúde ocupacional no home office, né? E aí que vem aí a possibilidade e a oportunidade das ferramentas digitais, dos ambulatórios virtuais, né, e da telemedicina. Só que tem um outro entrave. A telemedicina ocupacional, ela foi vetada, né? Então, que dificulta também o papel da empresa nessa gestão do funcionário em casa, né? A gente teve aí a oportunidade, durante o período ainda que estava o limbo ali da telemedicina, que estava liberado para o enfrentamento do Covid, e a Mantris se posicionou favorável à telemedicina ocupacional em muitas situações, porque você colocar o funcionário numa clínica credenciada, às vezes dependendo do local dessa clínica credenciada, você tinha aglomeração, o funcionário tinha que pegar transporte público. Então, a gente, no período ainda que não estava oficializado o veto da telemedicina ocupacional, a gente conseguiu realizar aí, em aproximadamente 20 mil exames de telemedicina, né? E a experiência foi fantástica. A gente, por mais que a gente imagina, será que vai ter alguma, até mesmo demissional, a gente acabou fazendo,
lógico, para situações que o funcionário não estava exposto a risco, que não tinha queixa durante a consulta, né? Que a gente já conhecia o histórico ali, que a gente já tinha o domínio do prontuário, né? A gente não teve uma reclamação trabalhista, né? Não teve nenhum questionamento. Pelo contrário, as taxas de satisfação do funcionário quando passava numa telemedicina era muito superior quando você passava numa consulta Que obrigar a gente a pegar presencial. um ônibus, ir lá na clínica, e, né? Ficar esperando um tempão e muitas vezes não ser nem examinado, né? Porque O médico só olhava na cara dele, assinava e pronto, né? Exatamente. E na telemedicina você tem o consentimento que ele ia passar na consulta de telemedicina, que aquela consulta iria ser gravada, mas para proteção dele, né? Com um médico treinado, com no mínimo 20 minutos de anamnese, né? E isso não acontece no presencial, né? Então a gente teve ali alguns aprendizados, né? Mas infelizmente a gente teve que parar. Mas tem atividades que elas têm aí o misto de ocupacional e assistencial quando você está monitorando saúde. Você não está dando um ASO, né? A gente não pode dar um ASO por telemedicina, mas a gente pode fazer um monitoramento dessa saúde do funcionário por telemedicina, e é essa experiência que a gente está tendo com os ambulatórios virtuais, né, dessas empresas, e que antes a gente tinha ambulatório físico e passou para ser virtual, e agora está misto. Uma equipe dentro do ambulatório e uma equipe com ambulatório virtual acompanhando esse pessoal dentro de casa, né? Principalmente no aspecto de saúde emocional, também porque a partir de janeiro de 2022 o burnout virou oficialmente uma doença ocupacional. Então, por isso que eu estou falando que esse período de 2021 e 2022 trouxeram muitas mudanças legais, normativas, fortalecendo a parte de saúde ocupacional das empresas, tirando da zona de conforto, né? A gente está vendo muitos médicos que não queriam sair dessa zona de conforto e fazer o papel da saúde assistencial serem desligados, eles não estão aguentando, e trazendo oportunidades de ter um médico diferenciado para dentro das empresas, né? Então, isso, né, está sendo um grande aprendizado, e quem soube aproveitar o mercado nesse período, né, com certeza se destacou. A Mantris, ela teve um melhor resultado de toda a história dela durante a pandemia, né, por todas as oportunidades que a gente podia aproveitar em cima da saúde assistencial. Então, o que a gente fala, né, que essa realmente a transformação está sendo muito grande em cima do que a pandemia e essas mudanças legais estão trazendo para a área da esfera de saúde corporativa. Puxa, que legal, parabéns aí por esse dado aí que você trouxe para a gente do resultado da Mantris, e assim, vai um pouco em linha com o que eu tenho falado aí desde o início da pandemia, que aqui no caso mais direcionado para a saúde, claro, mas que de uma certa maneira a pandemia empurrou-nos para a transformação digital, né? Aqui no seu caso não é só a transformação digital, é toda uma forma de operar, mas também utilizando informações digitais. Infelizmente ainda temos esse vai e volta, né? Então, mas eu digo assim, assinatura digital, né, gente? Assinatura digital existe há mais de 20 anos, aprovada por lei aqui no Brasil, e ninguém usava, né? Ou pouca gente utilizava. E na pandemia a adoção aumentou muito, né? Então, isso só para dar um pequeno exemplo de como é a dificuldade para a gente mudar um status quo, né? Um modus operandi. Então, mudar todo esse sistema que estava acomodado, né? Então, como você falou, tirou da zona de conforto. Então, de uma certa maneira, a gente teve que se mexer, e isso traz benefícios para a sociedade, né? Então, acho que é bem interessante. Da sua fala, me trouxeram várias reflexões aqui, principalmente para você, Vanessa, mas eu vou primeiro passar para o Diogo, mas vou querer falar com você sobre principalmente sobre o e-social, né? E também daí para você falar um pouquinho para a gente dessa questão da nova regulamentação do home office, né? O que está vindo aí pela frente, né? O que tem. Então, primeiro, eu vou pedir um comentário aí do Diogo, porque também foi uma outra fala importante aí, tanto do Pilan quanto da Milva, a respeito do fluxo
de informações, né? A importância, né? Vocês falaram um pouco dessa consolidação da cadeia, você tem vários players agora na cadeia, e nós temos essa realidade que nós vivemos na sociedade da informação, onde o dado é uma coisa importante, né? E tem toda uma mística, né, de que a LGPD veio para impedir o uso dos dados, né? É verdade isso, Diogo? Conta aí para a gente como é que, né, qual que é a verdadeira situação aí que a gente vive, né, nesse cenário aí, e o que a LGPD veio trazer para a gente sobre isso. Isso já é uma máxima ultrapassada, né? Infelizmente, logo quando a lei foi aprovada, ainda tinham muitos executivos, né, que não acreditavam muito na lei, enfim. Hoje é até inacreditável alguém que diga que a lei não vai pegar, que é obsoleta, enfim, né, que veio para travar inovação. Só que, na verdade, a lei ela veio para fazer com que a gente inove, só que de uma maneira mais responsável, né? Porque a lei ela vem trazer alguns princípios que a gente precisa observar, e um conceito principal aqui, né, que é o que a gente chama de privacy by design. Toda vez que eu for criar algum tipo de iniciativa, algum projeto, produto, serviço, seja no âmbito corporativo ou não, comercial ou administrativo, enfim, eu já preciso entender como é que aquilo pode impactar a privacidade do indivíduo que vai ter os seus dados pessoais trafegados ali naquele processo, né? Então, aqui dentro desse processo de cuidado da saúde do colaborador, eu preciso entender muito bem quais são as informações que eu preciso para conseguir operacionalizar esse processo, né? Porque, de um lado, eu tenho o princípio da necessidade, que diz que eu tenho que ser menos intrusivo à privacidade do titular. Mas, por outro lado, eu tenho que conhecer o meu colaborador e, portanto, quanto mais informação eu preciso, mais eficiência eu posso ter dentro do meu processo, né? Então, eu preciso tentar, de alguma forma, equilibrar esses pratinhos, né? E aqui uma coisa que eu sempre coloco é jogar limpo, né? Eu acho que a transparência é uma ferramenta muito importante e a NR1 deixa isso muito bem claro, né? A NR1 ela coloca que o colaborador, o funcionário, ele precisa o tempo todo estar ciente do que está acontecendo, né? Em relação aos riscos ocupacionais, em relação aos resultados dos seus exames ocupacionais, e essa transparência em relação à própria forma de cuidado da saúde ocupacional do colaborador vai fazer com que as próprias desconfianças naturais que eventualmente surjam na cabeça do colaborador, elas se dissipem com o tempo, né? Portanto, eu sempre costumo colocar para as empresas que a gente assessora aqui, que a transparência é uma ferramenta muito importante para criar uma relação de confiança, porque quanto mais confiança eu tenho no meu empregador, menor é a chance de eu fazer juízos de valor completamente descolados com a realidade, e com isso evitar também passivos para a própria empresa, né? E dentro dessa relação, desse fluxo de informações, de fato, como você colocou, a gente vai ter uma série de players, né? A gente pode ter a operadora de plano de saúde passando informações, né? A gente pode ter outras empresas também que vão fazer toda essa integração de informações, essa inteligência de dados pessoais, e tudo isso precisa estar muito bem claro, né? Muito bem mapeado, para que a própria empresa também que vai colocar, que vai criar essa estratégia de gestão de saúde, consiga, de alguma maneira, mapear todos os riscos desse fluxo de informação, né? Porque, veja, a gente nunca vai tratar com risco zero. Risco zero não é risco, né? Só que a gente precisa conhecer os riscos que existem dentro dessa operação para que a gente possa implementar todas as ferramentas técnicas e administrativas para conseguir tornar esse risco conhecido, mas de alguma maneira sempre muito bem
calculado, sempre muito bem domado, para que, no final das contas, o próprio colaborador não saia prejudicado de toda essa situação. E a própria lei ela vai trazer todas essas ferramentas, de alguma maneira, para que a gente possa implementar, né? Tanto que lá no artigo 50 e tantos da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vai ver que a governança é uma ótima prática, né? Uma boa prática para a gente conseguir também gerenciar todos esses riscos voltados à proteção de dados pessoais, né? Então, ter responsáveis para gerenciar todos esses riscos, ter documentos aptos a conseguir demonstrar ou, pelo menos, direcionar os colaboradores da empresa e os terceiros que vão auxiliar nessa operação a como lidar com dados pessoais, até onde cada um pode ir, né? Se eu vou contratar um terceiro para processar dados pessoais, para extrair algum insight dentro desses dados pessoais, fazer um acordo de processamento de dados pessoais, colocar ali até onde aquela empresa pode ir, tudo isso com o intuito da gente conseguir materializar quais são os riscos e torná-los sempre domados para que eles não venham a trazer nenhum prejuízo, tanto para a empresa quanto para o próprio titular de dados pessoais. Não, perfeito. Então, quer dizer, não tem nada disso que a LGPD veio para bloquear o uso. É importante a gente desmistificar isso, que realmente tem que ter processo e procedimento, transparência, né? Então, você trouxe alguns cuidados aí importantes para a gente fazer esse uso de maneira adequada, né? E eu acho que tem uma outra coisa que casa, né? Se eu não me engano, não lembro se foi a Milva que falou, ou o Pilan, que é a pessoa no centro, né? A Milva até falou, não gosto do paciente, né? E a LGPD também traz um pouco isso, né? A visão do titular no centro, né? Que tem os dados. Então, você tem que pode lidar com os dados, mas você tem que ter sempre essa mentalidade, né? Que quem é o beneficiário, né? Não é exclusivamente a empresa, né? Aquilo ali não pode atentar contra os interesses daquela pessoa, né? Então, acho que isso eu acho que a gente precisa virar um pouquinho essa chave, porque hoje em dia existe uma demonização muito grande em relação ao empregador, né? Parece que o empregador está sempre querendo prejudicar o empregado, querendo entender quais são os principais utilizadores de plano de saúde para demitir o empregado. Só que, na verdade, a intenção do empregador é de cumprir a legislação e de tornar a sua operação mais eficiente, porque, no final das contas, o empregado, o funcionário, ele é um ativo do empregador, e o empregado precisa estar sempre muito bem cuidado, né? Hoje em dia, a gente vê na área de gestão de pessoas estratégias de fidelização do funcionário, e eu acho que essa preocupação do empregador em relação à saúde, o bem-estar, seja físico e hoje com o burnout psicológico do empregado, também traz um pouco essa nova perspectiva, né, do empregador, que a gente precisa mudar essa chave, né? Não é para prejudicar, e sim para tornar o ambiente de trabalho muito mais sadio e sustentável para o próprio empregado. Perfeito, perfeito. Vanessa, vamos lá, né? O Pilar falou um pouco, né, dessa questão da pressão no e-social, né? O e-social, para quem é das empresas, é uma daqueles pontos que vem se arrastando aí há alguns anos, né? E parece que agora ganhou um novo impulso, né? Então, queria que você comentasse um pouco, né, como é que foi essa transformação e também daí falasse um pouco sobre o que veio de regulação mais recente, até para atualizar aí nossos participantes, nosso público aí, sobre essa questão do home office. Então, se eu puder comentar esses dois pontos, depois a gente abre para rodadas gerais aí, todos puderem comentar. Eu também tenho dúvidas e pontos aqui que depois eu posso chamar todos eles, mas queria que você começasse comentando um pouco isso para a gente. Ótimo. Bom, vou utilizar aqui uma fala sua, né, que você falou assim, a questão da saúde ocupacional, ela vem evoluindo, ultrapassando essa questão de ser apenas uma questão do compliance, né, da empresa, ou seja, uma obrigação acessória, olha, eu tenho lá
os exames ocupacionais obrigatórios anualmente, e cumprindo isso, estou aqui de acordo com a legislação, então vou ter somente essa preocupação, né? Ao longo do tempo, a gente vê que esse universo ele foi causando efeitos no dia a dia das empresas, e com isso a gente vai vendo que a legislação ela vai se adaptando a essa necessidade, até por conta da postura do Poder Judiciário Trabalhista, que todos nós sabemos aqui, quem tem contato aí com a RH ou com a empresa, que é uma visão extremamente, até hoje, né, muito protecionista e muito paternalista em relação ao trabalhador, e a questão da saúde ocupacional é um ponto muito discutido nas reclamações trabalhistas, né, é um ponto muito sensível para as empresas. Então, o e-social, eu entendo assim, ele acaba sendo como que uma tentativa de facilitar o envio de informações ao governo, porque o poder público ele também necessita de métricas para poder adotar até mesmo políticas públicas em relação a algumas coisas. Então, o e-social ele tem esse caráter de desburocratizar o envio de informações e possibilitar um trabalhar mais efetivo com esses números, com essas informações, né? No dia a dia, o que eu acompanhei aqui dos nossos clientes e acompanho até agora, é que essa tentativa de desburocratização não foi assim tão bem sucedida, porque ele acaba sendo uma plataforma burocrática da mesma forma, né? Nós tivemos aí calendários de implantação e iniciou-se no final do ano passado com uma implementação efetiva desta parte de envio de informações de saúde e segurança do trabalho através da plataforma também, né? Então, para adaptação ao e-social, as empresas elas tiveram que, em vários níveis, se programar para que todo mundo pudesse utilizar essa plataforma e cumprir com essa obrigação, porque, obviamente, ela não é uma faculdade, portanto, se você não a utiliza da maneira como é determinado, a empresa pode, inclusive, ser multada, né? Então, acabou sendo aí mais um ponto de implantação desse projeto, desse cronograma aí de informações encaminhadas para o governo, né? E hoje acho que as empresas já estão mais habituadas com isso, né? Então, existem lá alguns eventos, nós tivemos uma mudança também. Nós tínhamos alguns documentos obrigatórios, que eram o PPRA, por exemplo, que ele foi substituído, talvez até o Pilan possa falar para a gente um pouco mais tecnicamente a respeito disso, para que nós tenhamos, a partir de agora, essa visão de que realmente a saúde ocupacional ela é um processo, né? As empresas elas têm hoje a visão de implementar programas, né? E não somente preencher quadradinhos lá e estamos aqui de acordo com o que a legislação determina. Então, essa questão do e-social, eu acho que vem de encontro com essa nova mentalidade, né? De um programa constante de gerenciamento de informações para que a gente possa cada vez mais aperfeiçoar as relações de trabalho em relação a isso, né? É uma coisa que ainda é nova, já tivemos manifestações aí por parte também do poder público, até de lideranças políticas, de que o e-social ele acabou não atingindo aquilo que ele pretendia. Então já se falou sobre extinguir o e-social e se pensar numa outra plataforma, talvez um pouco mais simples, enfim, é o Brasil, né? Como se diz, nem o passado no Brasil é seguro, quanto mais o futuro, né? A gente não sabe, como essa questão do teletrabalho que eu vou falar um pouquinho para você. Mas, como eu falei no começo, o que eu acho que é sempre bacana a gente falar, assim, essa questão da saúde ocupacional como compliance, nós tivemos essa visão das empresas por muito tempo, mas muitas delas acabaram pagando um alto preço por isso, né? Porque o judiciário trabalhista, muitas vezes, ele corre na vanguarda, vamos dizer assim, para poder atender necessidades atuais que a nossa legislação ela não alcança, né? E a saúde ocupacional é um dos pontos que a gente vê isso muito acontecendo através das decisões judiciais, né? Esse ponto que vocês colocaram, o burnout, por exemplo, que agora foi reconhecido como uma doença do trabalho, nós já temos decisões judiciais há mais de 10 anos reconhecendo
questões emocionais, questões psíquicas, como uma doença causada pelo trabalho, né? O trabalho como um fato gerador de doença psicológica. Então, nós já tínhamos no judiciário essa postura muito antes disso ser regulamentado. Então, eu acho que com o passar dos anos, as empresas elas foram tendo esse olhar, né? Um olhar até muito mais rápido do que a própria legislação. Então, isso eu acho que é importante a gente destacar, que a saúde ocupacional, ela vem, como a amigo falou, ganhando cada vez mais espaço, mas porque nós sentimos também ao longo dos anos que isso acaba causando aí uma dor no bolso das empresas, né? E muitas vezes nós temos situações no dia a dia que a legislação, ela não nos dá respostas. Então, onde a gente vai buscar a resposta? Nós vamos buscar na figura que a empresa tem na nossa sociedade hoje, né? Hoje, as empresas, como você citou, o SG e tudo mais, ela não é mais aquela geradora do lucro, né? Então, olha, eu vou te pagar aqui, vou pagar X reais a sua hora, e é o que importa aqui. Então, você vai trabalhar para mim, não importa a condição, pelo seu trabalho você recebe o seu dinheiro, e essa é a relação que nós temos. Hoje, a relação do trabalho ela é muito mais aprimorada. Então, às vezes, a empresa se vê com situações assim, olha, eu tenho um empregado que tem câncer, por exemplo, não é uma doença causada pelo trabalho, ele é um tratamento custoso, eu posso simplesmente dispensar essa pessoa, não ter essa pessoa na minha folha? Não fui eu que causei essa doença para ela, e a resposta é não, eu não posso, porque a empresa hoje ela tem uma função social que é muito cobrada né, pelo judiciário e mesmo pela sociedade em geral, né? Quantas vezes a gente não vê aí, nessa era do cancelamento, empresas que estão canceladas por posturas que elas adotam em relação aos seus consumidores ou em relação aos seus trabalhadores, né? Então, esse é um ponto que eu acho importante a gente destacar, que eu acho que o que está acontecendo agora é que a legislação ela está correndo atrás para alcançar o que as empresas já vinham sentindo com a postura do judiciário e também da fiscalização do trabalho, né? Porque essa questão da saúde ocupacional, ela já tem um papel de destaque há bastante tempo nesse sentido, né? E, bom, em relação ao e-social, eu acho que é mais uma das medidas que o poder público vem tentando implementar para chegar junto aí nessa corrida para tentar regulamentar da melhor forma possível e controlar essas informações, né? Porque, como você disse, a expectativa é que se tomem medidas efetivas em relação à necessidade que os trabalhadores demonstram, né, ao longo aí enfim, né, da vida profissional hoje. E as doenças do trabalho vão se alterando, vão mudando, porque ela é fruto daquilo que a gente vive realmente no dia a dia, né? Com relação ao teletrabalho, esse foi um ponto muito falado, muito discutido, né, durante a pandemia, porque realmente é uma prática que nós não tínhamos no Brasil, né? Nós tínhamos legislação, mas uma legislação tímida, vou dizer assim, e que, como muitas outras no Brasil, ela veio de uma forma muito sucinta e que deixou muitas dúvidas, né? Como é que a gente vai lidar com isso? Porque, em princípio, o teletrabalhador é aquele que utiliza da tecnologia, da informação e da comunicação para a realização da sua atividade profissional, fora do estabelecimento do empregador, né? Ali não fala especificamente no home office, que é a expressão aí que a gente usa no dia a dia, o trabalhar de casa, mas uma outra expressão que se criou foi o anywhere office, né? Porque quantas pessoas a gente sabe, aluguei uma casa na praia, estou no interior, estou morando num apart-hotel, sei lá onde, e estou trabalhando, porque hoje, realmente, o nosso computador é o nosso escritório, a gente consegue fazer tudo, dependendo, obviamente, da atividade profissional, mas muitas pessoas conseguem desempenhar essa atividade de onde quer que a gente esteja, né? Então, acho que foi até a Milva que colocou que muitas empresas tinham vou dizer até um certo preconceito, né? Porque a gente vem com aquela ideia, olha, eu chego às 8, saio assim, qual é a minha produtividade? A pessoa está aqui, eu estou vendo, eu estou controlando e tal, e de repente, do dia para o outro, essa mentalidade teve que mudar. E aí a figura do teletrabalho, que não era um protagonista na legislação do trabalho, ele passou a ser do dia para a noite, né? Porque nós tivemos, inclusive,
por medida provisória naquele momento, a possibilidade do teletrabalho ser implementado por ato unilateral da empresa, porque havia o impedimento que as pessoas se deslocassem até o estabelecimento do empregador, né? E daí uma série de situações ocorreram, né? Então, muita gente não soube lidar com isso, e aí nós tivemos uma situação realmente de trabalho, assim, em número de horas exorbitante. Ah, mas eu estou em teletrabalho e não tenho o meu trabalho controlado. Então, eu posso chamar meu empregado 11 horas da noite? Eu posso mandar o e-mail? Eu não posso? Como é que eu faço? Ah, eu estou trabalhando da minha casa, então eu posso começar a trabalhar meio-dia? Posso me recusar a atender uma reunião de manhã? Enfim, então ali, no dia a dia, muitas coisas surgiram e nós não tínhamos respostas prontas, né, para todas essas questões. E aí, enfim, com essa evolução e tudo isso acontecendo, nós tivemos diversos projetos de lei. Então, o que nós tínhamos lá na CLT, um capítulo, não me recordo agora de cabeça, mas vou chutar aqui, com menos de 10 artigos, nós tivemos mais de 10 projetos de lei. Então, em todos os sentidos, em que o teletrabalho ele tem que ter a jornada controlada, o que vai contra a própria natureza do teletrabalho, que é a autogestão do tempo pelo empregado, enfim, uma série de regras, pessoas que poderiam, pessoas que não poderiam, como fazer, enfim, aí é que vem lá os jabutis que a gente fala, né? E até que nos deparamos no dia 28 de março com essa novidade, que é a medida provisória 1108, que ela limita, vamos dizer assim, a utilização do teletrabalho, e isso eu acho que vai gerar um impacto muito grande, porque hoje nós temos empresas, como vocês já falaram aqui, que optaram por ter o trabalho totalmente remoto, ou algumas empresas que adotaram o híbrido, sendo que o trabalho fora das dependências do empregador acabou sendo a predominância, né? E aí, o que essa medida provisória vem falar? Que apenas os trabalhadores que são remunerados por tarefa ou produção não estarão sujeitos ao controle de jornada. Então, aquela modalidade que é a mais comum que nós temos, que é o trabalhador que trabalha por jornada, e o que é isso? Eu pago um valor fixo por um número pré-contratado de horas, que são as 200 horas mensais, 220 horas mensais, 44 horas semanais, 8 horas diárias, né? Então, eu ajusto com aquele trabalhador uma remuneração por jornada, semanal, quinzenal, mensal, enfim, o que seja, né? Que é, vou dizer aqui, acho que 95% da realidade de todo mundo. E aí, a medida provisória vem para dizer que, neste caso do teletrabalho por jornada, é obrigatório o controle de jornada para aquelas empresas que têm mais do que 20 trabalhadores. E aí, não sabemos ainda... O que significa esse controle de jornada daí? O que você teria que fazer, né? Porque, assim, desculpa eu te interromper, porque acho que esse aqui é um ponto nevrálgico aí para todas as empresas, porque, assim, me parece que vai meio na contramão, né, de todo o movimento que estava acontecendo, né? Então, é um pouco aquele que eu falei, é o vai e volta, né? Como o Pilan falou ali da telemedicina também, aqui me parece que está acontecendo um pouco isso, né? O que é esse... Como teria que ser esse controle de jornada se a medida provisória for aprovada? O controle de jornada é efetivamente o empregador registrar o número de horas trabalhadas, de início e término, e os intervalos obrigatórios, intervalo para refeição e descanso, intervalo entre jornadas, né? Porque a essência do teletrabalho, como eu disse, ela é a autogestão, é a autorregulamentação da atividade profissional pelo trabalhador. Então, eu não tinha, né, até dia 28 de março, o controle do número de horas trabalhadas pelo teletrabalhador. Ele estava lá inserido no capítulo de exceção ao controle. Então, efetivamente, essa relação de trabalho se dava predominantemente à distância, né, o trabalho remoto, onde o que se espera de resultado da execução do contrato de trabalho é a performance, é a entrega, é o entregável. Mas, se eu vou trabalhar 2 horas, 4 horas, 5 horas, na madrugada, na manhã, enfim, esta autodisciplina, ela é a essência do teletrabalho, né? Então, o trabalhador, ele tem a liberdade de se autogerir e o empregador não tem a obrigatoriedade de controle, o que retira a obrigatoriedade, obviamente, de pagamento de eventuais horas extras, porque
o direcionamento da atividade profissional, ela pertence a quem executa. E com essa alteração, essa essência do teletrabalho, para o teletrabalhador que é remunerado por jornada, ela se perde, porque aí eu tenho que controlar a jornada dele, mesmo que ele não esteja no meu estabelecimento, mesmo que ele não esteja sob os meus olhos, né? Então, aí a empresa teria que implementar algum mecanismo de controle, de início e término, seja manual, mecânico. Hoje nós temos a possibilidade de pontos de controle de ponto alternativo, até por meios digitais, né? Temos uma portaria que fala sobre isso, mas, obviamente, há toda uma questão de custo envolvido nisso, mas eu acho que essa alteração, ela é muito significativa, e se essa medida provisória se converter em lei, creio que é um movimento que acaba perdendo força, porque as empresas também teriam esse benefício econômico, né, de não ter a obrigatoriedade do controle e não tem o pagamento das horas extras, né? Então, não sei, a gente não sabe ainda qual vai ser o impacto caso essa alteração legislativa realmente venha para ficar, né? E hoje a gente tem uma realidade que as pessoas, elas têm uma outra visão sobre a qualidade de vida, né? Qualidade do tempo. Então, eu posso dizer por experiência própria aqui dos clientes do escritório, os trabalhadores, eles têm apresentado uma resistência muito grande em retornar aquela rotina que nós tínhamos, né? Aí eu saio todo dia de casa, pego o trânsito, chego na empresa, perco 2 horas, 1 hora para ir, 1 hora para voltar e tal. São 2 anos de mudança, né? É muito difícil a gente conseguir retornar como era antigamente. Então, são desafios aí que eu acho que em breve todos nós vamos enfrentar. Muita gente está dizendo que essa medida provisória não passa exatamente por isso, né? Porque vai ter um impacto grande em muitos mercados, né? Mercado de TI, por exemplo, até aqui no escritório nós temos clientes que hoje não tem mais prédio, não tem mais espaço físico. Eles têm trabalhadores em todos os estados. A gente já vivenciou, né, Vanessa? O empregado já vem com a demanda, ele quer saber se a vaga é para presencial ou remoto. Se for presencial, ele não está interessado na vaga, né? Então, é uma geração, né? Tem novas gerações, geração Y, geração Z, agora que tem uma mentalidade diferente, né? E que tem uma expectativa de uma relação com o trabalho diferente também, né? E a empresa também tem que entender e tentar se ajustar a esse novo modelo, né? Sim, sim. E como eu falei do papel do judiciário trabalhista agora há pouco, o judiciário trabalhista, ele recebeu essa questão do teletrabalho de uma maneira muito reativa. E o porquê? Porque na prática nós vimos também que muitas empresas não souberam lidar com essa realidade, né? Então, houve ali uma confusão entre o trabalhador não estar no estabelecimento da empresa, não estou controlando, com uma figura de um trabalhador disponível 24 horas, né? Então, nós vimos no dia a dia até um aumento de doenças, de reclamações trabalhistas, né? Com doenças ósseas, até de visão, e muitas vezes essa questão psíquica também, porque o trabalhador ele tem o direito à desconexão. E essa questão da desconexão no momento em que ele não está saindo da empresa e indo para casa, ficou ali um cenário bem obscuro. Então, eu acho que isso também impactou para que essa medida provisória tentasse, na minha visão, de uma maneira bem conturbada, vou dizer assim, né, regulamentar isso, mas é importante que, caso a medida provisória não se torne lei, que a empresa tenha essa visão, né? Eu tenho um teletrabalhador, ele está à distância, mas ele tem períodos em que ele deve estar à minha disposição, ele não está à minha disposição 24 horas, né, por dia. Eu devo ter uma etiqueta digital, eu devo ter protocolos que eu devo observar para ter esse teletrabalhador atuando para a empresa, né? Porque foi como a gente disse, o trabalhador, ele é um indivíduo, o trabalho, ele é um mecanismo de inserção social, né? Então, eu não posso ter essa visão, ele não tem o direito de ter um momento de descanso, de ter um momento com a família, talvez ele faça um curso à noite, que é online também, então eu não posso
querer que ele esteja online a qualquer momento, enfim, são situações que ainda demandam um ajuste, eu acho. Vejo que há um avanço, né? 2 anos depois, aí eu acho que há um avanço, mas nós ainda não temos uma legislação, como eu disse, que nos dê respostas prontas e uma segurança jurídica plena para algumas situações. O Brasil não é para amadores, né? Não. O Brasil é para profissional, né? Realmente é um desafio. A gente que trabalha com empresa há muito tempo, né? E a gente sabe que ser empresário no Brasil não é simples, né? Então, mas enfim, né? Tem as suas vantagens, né? Temos nossos problemas, mas também temos muita coisa boa aqui no Brasil. Estamos chegando, começou a chegar algumas perguntas aqui, eu vou colocar uma pergunta aqui e depois a gente pode retomar alguns temas das falas de todos aqui. Eu tenho várias perguntas aqui para todo mundo, né? Daria para a gente, né, tocar aqui por horas, né? Mas também a gente sabe que todo mundo tem limite de tempo, tanto dos painelistas quanto quem está nos assistindo aqui. Então, vamos tentar... Eu vou levantar isso daqui. Eu acho que talvez seja um pouco mais para o Pilan, mas não sei. Se alguém mais quiser comentar aqui, foi uma pergunta da Ana Paula Gitirana, que ela fala sobre sugestões para gerenciamento de risco ocupacionais no home office, né? O que tem sido, né, o que tem visto, né, em face até desse cenário que a Vanessa colocou, que às vezes a gente não tem muita regulação, mas o judiciário digamos assim, até avançado, exige algumas posturas que nem a lei às vezes está exigindo, né? As empresas também não podem ficar, né, em berço esplêndido, né, sem se anteciparem, né? O que você tem visto aí, não sei se depois a Milva quiser comentar, a Vanessa também, fique à vontade, Diogo também está à vontade. Ana, ótima pergunta, tá? Eu também fiz essa pergunta, eu não, né? A Mantris participa de uma associação de empresas de saúde ocupacional que chama AGSSO, né? Que são as empresas de saúde ocupacional e essa é uma pergunta que as empresas clientes estão fazendo para todas as consultorias, né? A pergunta é de $1 milhão, né? É $1 milhão, é $1 milhão. E a gente replicou esse questionamento para o governo, né? Já que o governo criou todas essas regulamentações, né, principalmente na questão da NR1, qual que seria a recomendação do governo frente às empresas para fazer a gestão desses funcionários que estão fora do ambiente físico de trabalho, né, do escritório? E a resposta que a gente teve foi não sei, né? Precisamos chamar os universitários para poder aprender, né? Então, na prática, né, o que estamos recomendando e o que a gente está vendo as empresas fazerem? A coisa mais fácil, né, e tangível e replicável são treinamentos, né? Treinamentos de boas práticas de postura, boas práticas de hábitos, né, para os funcionários que estão dentro de casa, né? Então, treinamentos online ou cartilhas, né? É muito importante, isso a gente sempre orienta, de ter evidências que a pessoa recebeu ou que assistiu o treinamento, tá? Para documentação. E uma coisa muito importante, que ainda está muito... a gente não está conseguindo replicar, né? Está muito incipiente ainda, são os treinamentos dos gestores, né? De como lidar com as suas equipes em home office, né? Que pontos de atenção que tem que ter, a questão como a Vanessa comentou, né? A etiqueta, né? Como que se portar numa reunião virtual, né? O que você tem que às vezes perceber do funcionário em questão a semblante, né? Por questão da saúde mental, atitudes. Então, essa sensibilização dos gestores de como lidar com as equipes
em home office também ela é muito importante, treinamento para os gestores, né? E o que a gente está vendo bastante, né, que as empresas também estão tentando se cercar, né, são a criação dos ambulatórios virtuais, né, para os funcionários poderem, são os canais, né, de contato com a equipe de saúde para os funcionários informarem queixas, né, ou dificuldades. Então, hoje, por exemplo, a gente tem, só como exemplificar, né, a gente precisou criar um ambulatório virtual, né? A gente tem um parceiro que funciona 24/7, que acaba sendo customizado para cada empresa, de acordo até com os programas de saúde que tem, né, todos os protocolos de atendimento, que o funcionário pode acionar a qualquer momento. E é uma empresa de atenção primária, com equipe de atenção primária, mas virtual, né? E que pode tanto atender o funcionário quanto o dependente, mas a maioria das empresas acaba contratando apenas para o titular, né, porque é um valor, por exemplo, que tem que contratar per capita, e qualquer queixa que possa estar relacionado a algum risco ocupacional, esta empresa parceira de atenção primária precisa sinalizar o ambulatório ocupacional ou responsável pelo PCMSO, né, que é um ponto de atenção para uma convocação para uma consulta presencial, e aí um contato mais próximo para avaliar. A gente ainda não está recomendando fazer análises de postos de trabalho, porque isso é muito difícil você replicar e colocar na prática para quem, por exemplo, eu trabalho com uma empresa, eu trabalho tanto com o Mercado Livre, né, que é uma das principais empresas aí do mercado de crescimento, quanto Quinto Andar, que são empresas de tecnologia, que a população está espalhada, né? Você fazer uma avaliação ergonômica do posto de trabalho em casa é inviável financeiramente para as empresas, né? E como a gente comentou, é anywhere, né? A pessoa, hoje ela pode estar trabalhando na casa dela, amanhã ela pode estar trabalhando num coworking, depois ela pode estar trabalhando num café, né? Então isso é muito difícil você controlar. Então acho que essa questão de treinamento, sensibilização de gestores, de RH, e ter aí algum canal, né, de saúde que não seja o canal da operadora, que eu acho que aí você perde um pouquinho da comunicação com a empresa, né? Ter aí realmente uma equipe dedicada que tenha um canal direto com a área de saúde ocupacional, ou esse ambulatório ser da área de saúde ocupacional. Só uma observação aqui. Essa questão do anywhere, isso muda tudo, né? Porque, na verdade, assim, quando a gente fala até a Clívia comentou aqui no chat que estão fazendo a cartilha e eventualmente fazem as blitz econômicas, mas, assim, a blitz, ela funciona quando você tem uma equipe no mesmo local. Agora, quando você tem pessoas que podem estar em qualquer lugar, você não pode, quer dizer, Vanessa que me corrija se eu estiver errada, mas quando a gente está falando em home office, a gente está falando em teletrabalho, você não existe, me corrija se eu estiver errada, Vanessa, mas assim, não existe a obrigatoriedade da pessoa estar, ela é teletrabalho, mas no endereço X. Você tem que estar no endereço X, quer dizer, não tem isso. Ela vai, é a mobilidade, então é em qualquer lugar. Às vezes a pessoa está até fora do país, em outro país, e você nem sabe. Então, assim, é outra visão, né? É outra relação muito diferente, né? Você fica... Às vezes você está em trânsito, como você sai... no modelo híbrido, eu falo até por mim, eu vou para uma reunião presencial, mas eu tenho na minha agenda reuniões que são presenciais e reuniões que são online. Eu tenho que conciliar as duas. Então, se eu estou numa reunião presencial, não dá tempo de eu chegar no escritório ou na minha casa para fazer online. Eu tenho que parar em algum lugar no meio do caminho, me conectar e fazer online. Então, eu vou parar numa padaria, num café. Então, essa mobilidade, ela impede qualquer tipo de fiscalização aí de
instalações ergonômicas, né? E ela coloca, e é uma loucura isso, porque você vai parar, você vai se conectar onde dá, não necessariamente as condições ergonômicas serão as melhores, né? É um outro mundo muito diferente, impressionante. Agora, é claro que isso depende muito da equipe de trabalho, da atividade, da empresa, e isso que você falou, Pilar, do treinamento para os gestores, eu acho isso fundamental. Eu percebi no início da pandemia, especialmente gestores, com muita dificuldade de saber lidar com esse novo formato de trabalho. Gestores, inclusive, com um perfil mais centralizador, que entraram em processo de sofrimento porque não conseguiam controlar tudo que a equipe estava fazendo. Você não está com a equipe ali embaixo dos seus olhos, você está com as pessoas. Então, assim, se não houver um amadurecimento da equipe, um amadurecimento da gestão, um amadurecimento dessa relação e uma relação de confiança, e se não houver um engajamento dessas pessoas no trabalho, com clareza do que precisa ser entregue, você não vai conseguir fazer isso acontecer, essas entregas acontecerem, só na base do controle, né, da exigência do controle. Tem que ir muito além disso. A gente está num processo de evolução e de amadurecimento da relação de trabalho. E como a Vanessa colocou, a legislação trabalhista ela não acompanha isso, porque nós estamos em um processo que é muito dinâmico, né? A medida provisória traz aí algo que o modelo atual demanda, mas a medida provisória também já não atende o que esse modelo demanda, porque esse modelo agora é uma coisa, à tarde ele já vai ser outro, amanhã ele já vai ser outro, então é muito dinâmico isso, né? Então é uma outra realidade. E isso impacta, né? Isso impacta nas relações, isso impacta na saúde das pessoas, né? E aí e daí como você separar, né? Qual é a linha tênue ali? Burnout, ok? Burnout está ligado a uma relação aí de uma doença do trabalho. Agora, quando você vai para o campo da saúde mental e aí você pega toda a gama que envolve ali, como é que você separa e como é que você delimita? A gente está falando especificamente de questões ergonômicas, mas, assim, quando você vai no mental, como é que você delimita que aquela patologia que está se desenvolvendo é por conta do trabalho? Né? Você já tinha essa dificuldade de estabelecer isso em um ambiente de trabalho. As pessoas em home office, onde se misturou tudo, onde tem o trabalho, o marido, a esposa, o filho, a filha, o cachorro, o gato, a casa, tem tudo ali no mesmo ambiente. Como é que você separa o que está impactando aquela pessoa 90% do trabalho e 10% do... Não tem como. Então, A doença física, você ainda fazer uma perícia, uma coisa, né? Mas a doença mental, né? Ela tem uma outra característica, né, o Milva, que às vezes, inclusive, ela fica oculta durante muito tempo, né? A pessoa, às vezes, está acumulando ali uma bagagem que pode ter a ver com o trabalho, mas pode ter a ver com vários outros fatores, né? Então, realmente é complexo, né? Eu queria que a Vanessa comentasse um pouco sobre isso, né? Acho que você até colocou um pouquinho, acho que a gente endereçou um pouco a pergunta da Fernanda, e depois também queria que a Vanessa comentasse, depois queria ouvir um pouco o comentário do Diogo também, que a Clívia mencionou a blitz ergonômica online, né? E você colocou um pouco aí também da dificuldade de fazer isso, né, Milva? Queria ouvir do ponto de vista da legislação trabalhista, depois queria ouvir um pouco o Diogo, porque nós tivemos algumas consultas de clientes durante a pandemia, inclusive não só a questão ergonômica, mas o monitoramento mesmo, né? Tinha cliente que queria ter o GPS do funcionário, né? Então, ele queria saber onde o funcionário estava a todo segundo, né? E tivemos casos que queria ligar a câmera a todo segundo, queria monitorar mesmo full time o funcionário, né? Até onde vai, né, esse poder de comando
da empresa, onde a gente está extrapolando aí, tanto do ponto de vista trabalhista aí com você, né, Vanessa, e do ponto de vista de privacidade, né, Diogo? Depois eu também queria ouvir seu comentário, começando aí pela Vanessa um pouco. Bom, sob o ponto de vista trabalhista, como eu falei, nós temos previsão na CLT, né, que foi agora alterada pela medida provisória, espero eu que apenas provisoriamente, efetivamente, porque na minha visão é uma alteração que vai contra o espírito do Instituto, vamos dizer assim, né, então meio que até inviabiliza, mas com relação à saúde ocupacional, nós temos uma previsão legal de que o empregado, ele faz um termo de responsabilidade, né? Nós temos isso na lei, que inclusive é um dos requisitos obrigatórios para a implementação do teletrabalho. Então, nesse termo, o empregado, ele declara que ele se compromete a seguir todas as ordens, todas as diretrizes estabelecidas pelo empregador em relação à saúde ocupacional referente àquela atividade profissional. Saúde ocupacional, a gente tem que ter em mente que para a empresa é um poder-dever. Eu posso implementar devo implementar e fiscalizar, né? E a gente sabe que no trabalho remoto, isso é realmente uma dificuldade, e nós temos esta solução legislativa desse termo de responsabilidade, né? Mas qual é o alcance desse termo de responsabilidade? Eu acho que sob o ponto de vista legislativo, sob o ponto de vista até de uma produção de provas numa eventual reclamação trabalhista, é isso que a gente deve se perguntar, qual é a força desse termo, qual é o alcance deste documento, né? Então, a nossa orientação aqui é sempre que não seja um simples documento, estou me comprometendo a seguir as ordens, porque o empregador, ele tem a obrigatoriedade de orientar o empregado, de ensinar o empregado em como se comportar, em como proceder em determinadas questões. Está, né? muito alinhado com a fala do Pilan, né, Vanessa? Isso, exatamente. Então, essa questão do treinamento, eu vi aqui no chat também que alguém falou, olha, fizemos uma cartilha. Então, exatamente isso, indicando qual é o mobiliário adequado, se a empresa tiver a possibilidade de ofertar este material, é sempre recomendável, né? Porque muitas vezes o trabalhador pensa, eu não vou investir, enfim, X reais aqui numa cadeira, eu vou pegar a cadeira aqui da minha cozinha, da copa, vou encostar aqui na mesa e vou trabalhar e tá tudo bem, eu tô sentado. Mas a gente sabe que não é assim, né? Então, as empresas que têm essa possibilidade de concessão de mobiliário, de materiais, né, é sempre recomendável, mas que esse documento, né, que não seja um simples termo, mas que seja efetivamente um material orientativo. A gente até recomenda que tenham figuras efetivamente, olha, a sua postura para a utilização do notebook deve ser assim, deve ser assado, você não deve utilizar esse tipo de cadeira, você não deve permanecer nesse tipo de postura, ainda que a sua jornada não seja controlada, faça pausas, não tome suas refeições no mesmo local onde está o seu notebook, durante o seu intervalo para refeição e descanso, não há expectativa que você vá atender nenhum chamado, enfim. Então, o que a gente sempre orienta é que esse termo, ele se reflita realmente num manual de atuação profissional à distância. Por quê? Numa eventual reclamação trabalhista, o que a gente vai dizer? Que a empresa tomou todas as medidas para que aquele infortúnio, que aquela doença fosse evitada. Então, ela fez a parte dela, né? A gente sabe que, obviamente, não é algo que vai eliminar um risco, mas certamente vai mitigar esse risco, né? E é uma coisa ainda muito nova, então a gente não sabe até que ponto o judiciário vai considerar isso válido ou não, mas nesse momento, na minha visão, eu acho que é o que a gente tem para lançar mão, né? E tenhamos aí prova documental o mais robusta possível, no sentido de que a empresa tomou medidas, implementou medidas, né? Não teve aquela visão de que o que serve para dentro da empresa vai se aplicar para fora de uma maneira genérica, e que efetivamente esse papel didático de orientar para evitar o dano futuro foi corretamente realizado. Então, acho que nesse sentido realmente a documentação, é você ter medidas documentáveis e ter essa visão de uma pré-produção de provas numa eventual reclamação trabalhista. Eu acho que é por aí, como a gente tem
como se assegurar nesse momento, porque até como o Pilan falou, nem o próprio governo sabe como fazer isso, né? Antes de passar aqui para o Diogo, até aproveitando esse ponto que você falou sobre, né, a possibilidade, a empresa que tiver a possibilidade de fornecer, né, algum equipamento, né, ergonômico, ou a cadeira, o descanso de pé, ou até a Clívia que mencionou que na empresa dela eles separaram um budget mesmo de R$ 1.000 para o funcionário, além do equipamento de trabalho, né? Isso é uma obrigação, isso é uma liberalidade, isso incorpora ao salário, né? Que são as preocupações do ponto de vista de gestão financeira da empresa também, né? Como que é essa questão desse material de apoio ou budget, né? Ou em dinheiro ou em equipamento? Então, olha, a lei não fala em obrigatoriedade, então isso fica na convenção das partes, né? Eu posso ajustar isso com o meu trabalhador. Mas o que a gente vê, a tendência do judiciário é que, ainda que a lei não estabeleça a obrigatoriedade, até mesmo de custos com estrutura, enfim, né? Que nós temos no direito do trabalho que a gente chama de princípio da alteridade. O que significa isso? Eu não posso transferir o risco do meu negócio para o meu empregado, né? Então, vamos pensar, se ele estivesse trabalhando na minha estrutura, eu daria para ele esse mobiliário? Eu daria para ele essa condição ergonômica? Então, isso faz parte da minha obrigação como empregador em fornecimento de um ambiente saudável e seguro para o meu empregado. Então, por isso que eu disse que para as empresas que têm essa possibilidade, é uma postura preventiva recomendável, porque ainda que não seja uma obrigatoriedade, lá na frente, isso pode ser cobrado pelo judiciário nesse sentido, né? Porque... Mas a gente não temos jurisprudência ainda para afirmar que isso... Nós temos jurisprudência com relação ao custo de estrutura, né, que é o que eu estou dizendo. Um valor mensal lá para ajudar na internet, na energia elétrica, porque se a pessoa não estivesse trabalhando de casa, talvez teria um custo menor. Algumas empresas, a pessoa está trabalhando de casa, eu vou tirar o vale alimentação, por exemplo. Isso é uma coisa que a gente já sabe que não pode, né, porque a gente tem que tratar o trabalhador que está à distância da mesma forma que o trabalhador que está no nosso estabelecimento. Agora, essa questão efetiva de mobiliário, ou enfim, né, eu vi aqui descanso de pé, apoio de pulso, cadeira, enfim, nós não temos ainda uma legislação específica em relação a isso, mas se a jurisprudência seguir a mesma tendência dessa questão do custo com a estrutura, é um custo que lá na frente eu acredito que pode recair para o empregador, sim. Tá bom. Uma aí, coisa Diogo? que eu vejo, deixa eu só concluir. Não, pode aqui, falar, pode falar. É que tem empresas, né, acho que alguém até escreveu aqui, que disponibilizam uma verba para que a pessoa adquira esses materiais mediante comprovação, ou que ela declare que ela já tem disponível na casa ou no local onde ela vai trabalhar equipamentos que atendam às necessidades, né? Então, a gente vai cair mais uma vez naquela questão da pré-constituição de uma eventual prova documental. Mas a valoração dessa prova, efetivamente, nós ainda não temos uma jurisprudência firmada por ser uma coisa extremamente nova. Perfeito. Diogo, e essa questão de monitorar, né, o empregado, né? A gente falou um pouco sobre isso, né? A Milva comentou o Anywhere, né? E daí tivemos casos, né, de empresas, aplicativos que querem fazer esse monitoramento, né, do empregado do ponto de vista da privacidade, né? Como é que você vê um pouco isso? Eu acho que assim, o empregador ele tem todo o direito de querer e pode monitorar o seu empregado, principalmente em relação ao bom cumprimento do que foi contratado com o empregado, né? E aqui, com o intuito aqui do webinar, monitorar a saúde do próprio empregado, né? Então, implementar políticas, implementar uma governança mesmo voltada a conhecer o ambiente do seu empregado, seja em caráter corporativo ou não, e entender o que ele pode fazer para conseguir melhorar
esse ambiente de alguma forma. Então, a gente já viu várias estratégias aqui, né? A questão da Blitz, que pode ter algum probleminha ou não, a depender da onde a pessoa está trabalhando, mas eu acho que é uma iniciativa. Você dá um budget para o empregado também, eu acho que é uma iniciativa. Eventualmente podem ter algumas implicações trabalhistas que a Vanessa pode tratar depois, mas eu acho que mostra a diligência do empregador, né? O que a gente precisa tomar cuidado, muitas vezes, é que o direito de um pode terminar no momento que o direito de outro começa, né? E a gente viu que a privacidade é um direito fundamental agora, né? Já está lá no artigo 5º. E o que acaba acontecendo muitas vezes é que, com toda essa utilização de tecnologia, etc. e tal, o monitoramento acaba se tornando excessivo, né? Então, eu acho que o empregador ele precisa entender muito bem o que ele precisa monitorar, de que forma ele vai monitorar, para que isso não se torne excessivo e intrusivo demais na privacidade do titular, né? Então, a gente vê exemplos como a empresa que implementa tecnologias para ficar tirando print da tela do computador do funcionário de tempos em tempos, né? E isso acaba sendo algo muito, muito prejudicial. E eu acho que vai muito em linha com o que o próprio Pilan colocou. Eu acho que a alta gestão precisa ser conscientizada, precisa ser educada, e o próprio nível gerencial da empresa também precisa ser educado, porque a gente está vivendo uma mudança de paradigma, né? De forma que, antigamente, a gente tinha muito essa questão de querer ter o controle físico do funcionário, e hoje a gente precisa deixar o funcionário voar um pouco, né? Perder um pouco desse controle tecnológico e até físico do funcionário e trabalhar muito mais do ponto de vista de comportamento, né? Como a Vanessa colocou, né? Orientar o funcionário a se comportar de determinada maneira, e isso, inclusive, vai auxiliar na própria estratégia da gestão em saúde. Porque se eu tenho o funcionário se comportando, e aqui o Pilan também pode colocar, se eu tenho o funcionário se comportando de uma maneira adequada, considerando os riscos ambientais e da sua própria atividade, eu consigo também, de alguma maneira, diminuir os riscos dele adoecer, né? Então, acho que precisa trabalhar um pouco desse ponto de vista comportamental para que eu consiga entender e ter consciência e empatia de até onde eu posso ir para controlar esse empregado, e, a partir dali, eu vou estar violando a privacidade dele de alguma maneira. Perfeito, e só para nosso público aí, né, para quem não acompanha no detalhe, né, o Diogo lembrou muito bem que a privacidade foi incorporada à nossa Constituição, no artigo 5º, né? Então, quem tinha aquela, não, a LGPD não vai pegar, né? Eu ouvi isso em inúmeras situações, né? Não é só mais a LGPD, agora nós estamos em nível constitucional essa garantia. Então, assim como a saúde é importante, os deveres do trabalho são importantes, a privacidade também é um valor da nossa sociedade, né? Então, isso vem corroborar com isso. Nós estamos já... Hélio, posso só fazer um comentário? À vontade, à vontade. Eu já estou achando que o tempo foi pouco, viu, Pilan? A gente reservou 2 horas, mas a conversa aqui dava para a gente continuar aqui durante muito tempo. Por favor. Não, porque eu acho que, para juntar o que a Vanessa comentou e principalmente o Diogo, né? O Diogo ele reforçou muito no início a questão da transparência, né? E para mim a transparência ela é sinônimo de comunicação, né? Um dos principais pilares que sinaliza o fracasso de qualquer ação de saúde das empresas é o plano de comunicação. Tá? Por quê? Quem desenvolve esse plano de comunicação é a equipe de saúde junto com o RH, na maioria das vezes. E nenhum dos dois sabem fazer comunicação, né? Porque tem que juntar. E um dos grandes fracassos também das ações de saúde no geral, né? Tanto é que uma coisa que está sendo muito falada agora é o storytelling de saúde. Como que os médicos devem se comportar na frente do paciente para tentar convencer eles que eles precisam tomar remédio, que eles precisam fazer o exame e para aderir ao tratamento, né? Isso é um grande fracasso. Por que a Coca-Cola consegue facilmente
fazer com que a pessoa compre a Coca-Cola, né, e as crianças também comprem um monte de coisa, por que as pessoas não aderem ao tratamento? Porque a comunicação ela é péssima, né? E aí, quando você faz um baita de um programa, investe em fornecedor, baita grana, só que a comunicação é o quê? É um e-mail, é um cartazinho, né? E aí o funcionário não sabe daquele programa e recebe uma ligação, aí ele já se desconfia, né? Quando você mostra que qual é o objetivo da empresa e que o funcionário pode acionar direto ao ambulatório, ou ele pode receber uma ligação, não sei para quê, né? Qual que é o intuito? A gente vê que isso aí, as resistências são muito menores e a adesão é muito maior, né? Então, acho que a comunicação, que não é expertise nem da saúde, nem do RH, em questão de estratégia mesmo, né? Eu sei que eu uso termos técnicos que o funcionário não vai, às vezes, entender, né? E o que a gente pode comunicar ou não, né, dentro de um plano de comunicação. Então, isso aí é um dos principais problemas que a gente acaba tendo em sucesso de ações e eu acho que entra na questão da transparência e do objetivo das ações que você tem com o funcionário. Nossa, excelente ponto, que está assim, muito conectado com esse mundo que a gente vive hoje, né? No mundo jurídico, né? A gente também está passando por esse dilema, né? De como tornar as peças, os documentos, a comunicação com o cliente mais palatável, né? E acho que tem muito a ver com essa fala que a Milva também trouxe, né? Que a pessoa vai no médico já tendo feito o Dr. Google, né? Então, a comunicação tem que ser outra, né? A pessoa ia no médico, recebia a receita, né? E cumpria fielmente, né? Não existe mais isso, né? O grande pai, as novas gerações não têm essa postura, né? Então, como que a gente faz a mensagem chegar, né? Então, tem que ter uma outra forma, né? Então, acho que foi uma excelente ponderação. Nós estamos indo meio para o nosso finalmente aqui, né? A gente marcou até às 11, mas eu queria ouvir ainda a Milva sobre um ponto, e se alguém tiver comentários, eu acho que seria interessante, que foi uma ponderação que você fez para mim quando a gente estava preparando aqui o webinar, né, Milva, sobre o impacto que a pandemia teve na medicina diagnóstica, né? Essa questão do foco no Covid, né? Como isso afetou, que isso afeta não só a saúde populacional, mas a ocupacional também, né? Então, qual que é a sua visão sobre isso? Depois, os outros fiquem à vontade também, se quiserem comentar. A hora que tiver faltando alguns minutinhos, eu também vou parar aqui e vou dar um minuto de fechamento para todo mundo, tá ok? Mais um dos impactos aí da pandemia, né? Eu acho que, como já falamos aqui, cada um de nós citou alguns exemplos, né? A pandemia, ela trouxe, né? Ela não... muitos impactos positivos, negativos, muitas transformações. Na medicina diagnóstica, nós tivemos, assim, uma queda expressiva, né, em 2020, na quantidade de realização de exames. No início da pandemia, a queda foi muito expressiva. Isso quer dizer, simplesmente as pessoas deixaram de fazer exame? Não, na verdade, assim, as pessoas deixam, quando você... O que diz esse indicador? Esse indicador não é pura e simplesmente os laboratórios deixaram de faturar, não. As pessoas deixaram de cuidar da saúde. Por quê? Porque estava todo mundo com foco no Covid-19, todo mundo em isolamento social. As pessoas não iam ao médico, as pessoas não realizavam exames, as pessoas tinham medo de sair de casa. Foi aí que veio, né, efetivamente, a telemedicina, as pessoas se consultando, realizando teleconsultas, mas mesmo com a teleconsulta, as pessoas tinham medo de sair de casa para fazer exames. Então, os laboratórios intensificaram, né, os seus serviços de atendimento domiciliar. Então, houve uma transformação muito grande para atender essa nova demanda, não só com relação ao Covid-19, mas com relação a outras patologias. Obviamente, Covid
também, que era ali o foco principal, mas há patologias que não estavam sendo cuidadas. Então, assim, laboratórios mudando seus sistemas de atendimento, seus processos, né, cada vez mais online, intensificando aí os atendimentos domiciliares, as unidades de atendimento com drive-thru. Então, tudo isso foi alterado para facilitar o cuidado à saúde, né, para facilitar o acesso às pessoas, especialmente naquele momento de pandemia. E são situações, são mudanças que ficam, né? Não é dizer que passou e a pandemia volta tudo como era antes. Não dá para dizer que volta tudo como era antes, porque foi um processo de transformação. Então, a gente sai da pandemia com muitas transformações implantadas, né? A redução de quantidade de exames chegou aí uma redução de 50% a 60% em 2020. Hoje, nós já em 2021, agora a gente já percebe a retomada aos patamares antes da pandemia, aos patamares de 2019. Mas nós não conseguimos dimensionar ao certo ainda o que isso trouxe de impacto para a saúde das pessoas. Porque houve uma retomada na realização de exames, na ida ao médico, então houve uma retomada neste sentido. Só que este período, quando você pega, por exemplo, um doente crônico, deixa de fazer um monitoramento da sua patologia durante um período, isso traz um impacto, isso traz uma perda expressiva. Então, quando a gente fala em impactos do Covid-19, impactos da pandemia, a gente associa muito aos impactos para quem teve Covid-19, né, os impactos diretos, mas nós temos os impactos indiretos. Essas pessoas que deixaram de cuidar da sua saúde tiveram um impacto na saúde, sem sombra de dúvida. Isso vai ser observado e vai surtir um efeito, um impacto, não só na saúde da pessoa, que isso já é mais imediato, mas no sistema como um todo, ao longo aí dos próximos meses. Então, nós ainda vamos sentir muito isso ao longo desse ano, e quem sabe no próximo também. Então, ainda tem esse impacto, né? Esse efeito rebote que vem da pandemia, que é natural. E as transformações advindas, mas para a medicina diagnóstica, assim, essa retomada já aconteceu. Os laboratórios mudaram muito seus processos, né, com esse processo todo na pandemia, como eu já disse, que é a questão do atendimento domiciliar, drive-thru, os sistemas de agendamento, tudo isso mudou. E agora é aguardar aí e monitorar e acompanhar esse pós, né, mesmo com a retomada, ainda tem um efeito rebote. Perfeito, Milva. Te agradeço muito a participação. Não sei se você quer dar mais alguma mensagem final. Eu já vou passar agora para a rodada de mensagens finais. A gente tinha combinado aí com o nosso público até às 11 horas. Vamos estourar um pouquinho, mas só já te agradeço. Se você quiser fazer uma fala final aí de despedida, daí eu passo a palavra para o Pilan também fazer o encerramento dele. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, o momento, a troca que aconteceu aqui, agradecer mais uma vez a todos os colegas que nos assistiu. E apesar de hoje, né, estarmos falando aqui, inclusive, pelo Dia da Saúde, a saúde ela tem que estar no foco todos os dias, né? Ela tem que estar na atenção de todos nós todos os dias. Não só a nossa saúde, mas a saúde como um todo, inclusive como gestores, a gente tem que ter esse olhar. E a saúde ela é muito ampla, né? A gente tem a saúde física, a saúde emocional, a saúde social, a saúde que aí envolve a saúde espiritual. Então, é algo muito amplo. Acho que tem que estar no nosso radar diariamente, constantemente. Muito obrigada. Obrigado, Milva. Ilan, por favor, suas considerações finais aí. Antes de agradecer, eu quero reclamar, que o tempo foi pouco.
Eu também fiquei com essa sensação. Deixei vários tópicos aqui de como Para a fazer, gente falar, né? Vamos ter que marcar usar as outra, né? informações de saúde com o bem para o funcionário, do PGR, né, que mudou, que é um Fica documento com vivo, gostinho de mas quero a mais, gente, né? Tem que mas ter aí outra. vamos programar outra, mas realmente é um assunto muito rico aí e com várias novidades, né? Acho que a gente está aprendendo bastante com esse cenário. Acho que é legal trazer realmente esses aprendizados e realmente agradecer, né, o convite, parabenizar aí pela iniciativa e me colocar à disposição aí, independente que a live acabou. Acho que quem quiser também entrar em contato comigo para tirar dúvida ou discutir algum ponto, também me coloco à disposição para os ouvintes aí. Obrigado, Pilar. Vanessa, por favor. Também gostaria de agradecer o convite novamente. Acho que é um tema muito importante. Realmente o tempo foi curto, porque é um assunto aí que está em ebulição, vamos dizer assim, né? Muita coisa mudando, muitas dúvidas. Espero ter contribuído um pouco para aclarar algumas das questões que eu sei que são dores da maioria das empresas. Fico à disposição também, caso alguém queira alguma informação complementar. Parabenizo o Hélio e o Diogo também pela iniciativa, muito bacana. E fiquei muito feliz com o convite. Obrigada pela oportunidade. Bom dia a todos. Diogo, por favor. Bom, gente, obrigado. Eu acho que a gente não poderia estar melhor acompanhado para esse evento. Eu acho que o Luiz, a Milva, a Vanessa conseguiram abordar de uma maneira bem ímpar todos os temas que se propuseram aqui. De fato, o tempo foi muito curto, né? Às vezes a gente precisa tratar com caráter um pouco mais prático também para materializar tudo isso que a gente está dizendo, mas é bom porque a gente fica como a Milva colocou, a gente fica com um gostinho de quero mais também, né? Eu acho que é sempre bom para a gente manter essa chama do debate sempre acesa. E a galera que estava aí acompanhando a gente deu um feedback bem importante aí no chat, falando que já quer o próximo. Então a gente já pode deixar marcado o próximo aí para falar sobre aspectos práticos mesmo, sobre como implementar de fato uma gestão de saúde ocupacional efetiva e, do meu lado, puxando a sardinha aqui, de uma maneira adequada do ponto de vista de proteção de dados. De qualquer sorte, eu gostaria de agradecer muito pelo convite. Eu acho que o debate é sempre precioso, de fato. Estou à disposição para os próximos. Perfeito. Agradeço, então, todos que estiveram conosco, os painelistas em especial, que se dispuseram, né, a se preparar, a vir aqui debater, né? Então, é sempre uma doação de tempo. Então, agradeço a todos que estiveram aqui conosco, pessoas, né, experientes de mercado, que trouxeram contribuições bastante importantes, né, nessa discussão, nessa evolução. Acho que tem espaço realmente para novas conversas. E nosso público que está online, vamos gravar também, né? E espero que muitos outros possam, enfim, né? Se beber dessa fonte que foi esse seminário aqui que a gente produziu com conteúdo bastante rico. É isso. Me despeço aqui. Vamos encerrar a nossa live e até a próxima. Grande abraço.